Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, os discípulos de Jesus dizem para ele: Senhor, aumenta-nos a fé. Vamos meditar nisso. Lucas 17, de 1 a 6. O texto diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. É interessante nesse texto a consciência que Jesus tem. Jesus é de uma clareza fenomenal. Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Muitas vezes, como cristãos, nós ficamos chateados, nós ficamos nervosos quando acontece um escândalo na igreja. Escândalo na igreja é coisa normal, infelizmente é normal. O que nós devemos tomar cuidado é para que não seja conosco, que nós não sejamos o motivo desses escândalos acontecerem. É isso que Jesus está dizendo. Ele diz, olha, vai acontecer, mas ai daquele que fizer um desses pequeninos se desviar. Note que Jesus está dizendo o seguinte, você é responsável pelo seu irmão. Você é responsável por todas aquelas pessoas que são fracas na fé. Se uma pessoa é fraca na fé e ela cair por sua culpa, você é responsável por isso. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que fazemos. Muitas vezes as pessoas usam um argumento, não, para mim isso não é nada, eu sou forte. Mas lembre-se, à sua volta tem pessoas que são fracas, são frágeis, são débeis na fé, e você é responsável por eles. Quando Caim matou Abel, Deus foi ter com Caim e perguntou, onde está o seu irmão? E Caim respondeu, acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Sim, nós somos. Vendo esse texto, me vem outra coisa à mente. Por que nós tomamos vacina? Primeiro, nós tomamos vacina para nos proteger. Segundo, para não contaminar quem está à volta. Ah, mas eu não quero tomar vacina. Ótimo, você pode ser responsável. Mas lembre-se, se alguém morrer, porque se você contaminou, a culpa é sua. Porque eu sou responsável pelo meu irmão. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E aí Jesus termina de falar sobre a questão de alguém se escandalizar e desviar da fé, e ele fala aos seus discípulos, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar 7 vezes e falar, estou arrependido, perdoe. O perdão, meus amados, é um subterfúgio que Deus nos deu. Quando nós perdoamos, as nossas emoções são liberadas. Quando nós não perdoamos, o ódio toma conta e nós ficamos amarrados, nós adoecemos. Por isso, devemos perdoar. Perdoar quando? Sempre, sempre. Jesus disse que se o camarada fez a mesma coisa 7 vezes, por 7 vezes ele chegar para você e falar, olha, me perdoe, você tem que perdoar. Porque perdão não significa que o outro vai mudar, nem significa que ele não vai fazer de novo. Significa que ele está pedindo o seu perdão, ele quer reatar com você, e como cristão, eu e você devemos perdoar. É assim que a coisa funciona. Mas é interessante que quando Jesus falou isso, os discípulos de Jesus, tão humanos, disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Eles pensaram, Jesus, não dá para seguir esse padrão. Esse padrão, mestre, é muito elevado. Nós jamais conseguiremos. Por isso, aumenta-nos a fé. E nós, eu e você, precisamos sempre orar pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. Porque nós também não somos melhores que os apóstolos, não somos melhores que os discípulos. Nós temos dificuldades em perdoar. Algumas coisas nós não queremos perdoar, mas nós precisamos perdoar. Mateus capítulo 5, quando Jesus termina de ensinar a orar o Pai Nosso,
ele termina no Pai Nosso, ele diz: e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mais à frente ele diz: porque se não perdoardes os homens as ofensas deles, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Por isso, precisamos de perdoar. Por quê? Porque Deus não perdoou. E o que é mais interessante, Jesus disse: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer maravilhas. Eugene Peterson traduz esse versículo na Bíblia a Mensagem dizendo o seguinte: não há fé grande nem fé pequena, é fé, basta ter fé. Por isso, não pense que a sua fé é pequena, não pense que os outros tenham grande fé, simplesmente tenha fé. Tenha fé e siga o caminho do Senhor. Siga o caminho do Senhor. Viva com responsabilidade para com você e para com o próximo. E perdoe sempre.